Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 17, do versículo 11 até o versículo 19 será a nossa leitura, será o nosso texto que nós vamos estudar nesta noite. O texto nos fala da cura de 10 leprosos. Então, esse é um dos milagres de Cristo, que nós temos estudado aqui às quintas-feiras, os milagres de Cristo. Este será estudado nesta noite, né? Então, Lucas 17, de 11 a 19. O texto diz assim, irmãos: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficavam de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Maravilha, irmãos, texto belíssimo da palavra do Senhor. Irmãos, nesse capítulo de Lucas, o capítulo de número 17, aqui nós somos lembrados pelo autor, o discípulo e médico, né? Nós sabemos que Lucas era um médico. O discípulo e médico nos lembra aqui desse capítulo que Jesus está rumo ou caminhando para Jerusalém, para a sua última Páscoa. Nós temos visto há pouco, né, nós vimos nos domingos pela manhã a morte do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Este capítulo ele faz parte desta peregrinação, deste caminhar de Jesus para Jerusalém. Tá? Como é que nós sabemos disso? Não só pelo que diz aí o versículo 11, olha aí, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia, mas também lá em Lucas 9, no versículo de número 51 de Lucas 9, diz assim: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então vejam, em Lucas 9, Jesus ele decide ir para Jerusalém para cumprir com aquele objetivo maior de sua vinda ao mundo, que era morrer pelo seu povo, morrer por nós. E a ideia é de que a partir desse momento, a partir desse versículo de Lucas 9, o versículo 51, todos os capítulos em seguida, inclusive o que nós lemos, nos contando as coisas que aconteceram enquanto Jesus estava caminhando para Jerusalém. Ok? Então, no capítulo de número 9, no versículo 51, ele decidiu ir para Jerusalém. E ele começa, então, este caminho para Jerusalém, descendo da Galileia para a Judéia. Então, todo o capítulo, desde o capítulo 9 até o capítulo 19, Jesus vem ensinando aos seus discípulos nessa estrada de Galileia, Samaria e Judéia, até chegar em Jerusalém. Ok? Tá? Então aí nós temos esse trajeto todo e Lucas vai nos contar o que Jesus ensinou, o que ele fez nesse percurso, enquanto ele percorria essa estrada rumo a Jerusalém. Tá bom? Então isso nos é lembrado nesse capítulo que nós estamos, no versículo 11 do capítulo 17. Jesus estava caminhando para Jerusalém. E outra coisa importante aqui para a gente se aproximar do texto aqui, num contexto, para a gente entender melhor, é que boa parte desse capítulo 17 e dos capítulos seguintes, até o 19,
Jesus está ensinando aos seus discípulos. Ele está caminhando com eles e enquanto caminha com eles, Elidinai e Diácono Cássio, ele está ensinando aos seus discípulos. Nós podemos ver, por exemplo, no capítulo 17, aí no início, olha aí, no versículo 1, que Jesus ensina sobre o perigo dos escândalos. Ou seja, está ensinando aos seus discípulos para que eles não venham a ser pedra de tropeço. Ele vai dizer que melhor fora o homem amarrar uma pedra em seu pescoço e jogar-se no mar e morrer ali do que ser um escândalo para um dos pequeninos, para o povo de Deus. É melhor você dar fim à sua vida do que você tornar-se uma pedra de tropeço. Você promover escândalo. Palavra, né? Jesus disse, melhor lhe fora não ter nascido. Palavra. Depois ele ensina aos seus discípulos, Tânia, sobre amar os irmãos. Olha aí no versículo 3. Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Tá vendo aí? Então todo esse trecho Jesus está ensinando agora sobre o perdão. Primeiro ele ensinou sobre o perigo de ser tropeço. Agora ele fala sobre perdão. E agora, no texto que nós lemos, ele vai ensinar duas coisas principais aqui para os seus discípulos, através desses leprosos que vêm até ele, que clamam a ele para que ele os cure, né, os limpe. A primeira coisa é a importância da gratidão. Isso fica claro no texto, né? Aliás, muitos pastores, quando pregam nesse texto, falam da importância da gratidão, porque Jesus vai dizer lá, só um voltou para agradecer, certo? E obviamente não está errado pregar assim, não. Isso é claro no texto, isso faz parte do texto. Só que a mensagem principal do texto é a ideia de que os judeus que esperavam o Messias não o reconheceram, mas um samaritano fez isso. Tanto que o texto deixa claro, só este samaritano retornou. Então a ideia de Lucas é mostrar que Deus salva, a salvação de Deus, ela se revela num contexto mais inusitado. Lembra daquela máxima que o Senhor Jesus Cristo ensinou? Muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos primeiros. Então isso é verdade aqui também. Nós vamos ver aqui que pressupõe-se o texto da ideia de que os 9 que não voltaram eram judeus. Eram leprosos que eram judeus. O único que voltou foi um samaritano. Então, ou seja, a salvação encontrou quem menos se pensaria que ela encontraria. E ela encontrou. Lembra de Jesus falando a Nicodemos, lá no Evangelho de João? O vento sopra aonde quer. Então Deus salva quem Ele quer. Ele não faz acepção de pessoas. Há muita gente dentro da igreja, infelizmente, graças a Deus há muita gente na igreja que será salva. Graças a Deus, viu? A gente fala muitas vezes aqui, né? Que tem muita gente na igreja que não será salvo, tá aqui e não será salvo. Mas há muita gente que vai ser, que será. Bênção de Deus. Mas há muitas pessoas dentro da igreja que são religiosos. Não vivem uma fé verdadeira. E há muitas pessoas que agora não estão aqui, mas estão se arrependendo verdadeiramente. E vão acabar aqui. Quando eu falo disso, a gente tem que ter um cuidado, né? Eu procuro ter um cuidado quando eu falo disso, porque eu não quero trazer a ideia errada, contrária à Bíblia, de que uma pessoa pode viver fora da igreja e ser salva. Ordinariamente, toda pessoa que entregar-se a Jesus fará parte do corpo dele. E o corpo dele é a igreja. Tá? Ok? Então, não tem nada disso de nós aqui estamos perdidos e o pessoal está lá fora e está salvo. Não tem nada disso. A Bíblia fala que, lembra de Atos, capítulo 2? Lembra? E perseverar na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão dos irmãos. Lembram-se? E a Bíblia diz assim, e ia acrescentando o Senhor dia a dia a sua igreja os que iam sendo salvos. Então, salvos eram acrescentados à igreja. Ordinariamente, a salvação é na igreja, acontece na igreja. A pessoa que foi salva, ela vem para a igreja. Mas o que eu quero dizer aqui, o que a Bíblia diz, é que nós nos enganamos a achar que nós somos salvos só porque estamos na igreja. Então, a máxima a verdade é, todo crente estará na igreja ordinariamente, mas nem todo mundo que está na igreja é crente. Todo crente vai acabar numa igreja, ordinariamente.
Você tem exceções. É o ladrão da cruz. É uma exceção, mas é exceção. Ordinariamente, eles virão à igreja. Mas não quer dizer que todo mundo que está na igreja é crente. Então, esses textos nos ensinam que a salvação, ela muitas vezes se revela da maneira que a gente não espera. Por isso que lá no dia da vinda de Cristo, nós teremos muitas surpresas lá. Por isso Jesus disse que eu citei, né? Naquele dia, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos primeiros. Então haverá uma grande surpresa naquele dia. O que deve fazer com que eu e você nos autoexaminemos. Será que nós estamos mesmo na fé? Será que naquele dia nós nos encontraremos entre o grupo dos redimidos? Aquele dia será um dia de grande surpresa. Ok? Então, eu não tenho só que estar na igreja, eu tenho que pertencer de corpo e alma ao Senhor da igreja. Cristo tem que estar em mim. E não só eu estar na igreja. Ok? Então, esses textos mostram essas coisas. Tá? É interessante que essa história ela é um eco da história de Naamã. Lembram-se? Do comandante do exército da Síria, lá em 2 Reis 5. É muito parecida. Vocês conseguem ver? Vamos ver se vocês conseguem ver aí, irmãos. Nós conseguimos ver semelhanças? Vocês olham para o texto aí. Será que alguém consegue ver semelhanças aí com a história de Naamã? Bom, havia lepra em ambos os casos, né? Naamã estava leproso e aqui você também tem homens leprosos. Que mais? Perfeito. Muito bem, Anésio. Alguém fora de Israel sendo curado. Naamã era sírio, era um povo gentio, aliás, inimigo de Israel, né? Assim como os samaritanos também eram desprezados por Israel. E você vê essa premissa aí. Mas olha só que interessante. Naamã é curado através de uma ordem obedecida. Esses aqui também. Lá em Naamã, o profeta Elias diz assim, vai lavar-se 7 vezes no Jordão. E ele foi, ele creu e obedeceu, e aí foi limpo. Aqui também, Jesus, ele dá uma ordem, ele não cura de primeira, ele dá uma ordem, vocês vão se apresentar. Enquanto eles iam, eles foram curados. É interessante isso, reforça aqui, como nós veremos, a importância da obediência. Como a fé obediente, ela é recompensada. É porque você vê a obediência, o Senhor falou, eles fizeram segundo a palavra do Senhor e foram recompensados. Então, tem muitas semelhanças. Uma semelhança também é que em ambos os casos, de Naamã e desse leproso samaritano, ambos voltam para agradecer. Lá em 2 Reis 5, Naamã também volta para agradecer. Ele até oferece presentes, lembram-se? Ele oferece presentes a Elias. A Elias não aceita. Aí lembram-se que o servo dele, Geazi, vai atrás das riquezas lá do rei e aí fica com lepra, né? Porque é a ideia de você fazer a obra de Deus pensando em dinheiro. Então Deus julgou Geazi lá, né? Ele ficou com lepra e diz a Bíblia que ele e a descendência dele para sempre teriam lepra. Texto forte, né? Porque ele julgou ser a obra de Deus uma fonte de lucro, de ganhar dinheiro. Pensou só nisso. Sendo que Elias disse, não cobre nada não. Então, mas veja, tanto Naamã voltou para agradecer como esse leproso. Então são muito semelhantes os dois relatos, né? E nós estamos aqui diante dessa história maravilhosa, aqui desse fato maravilhoso. Mas vamos lá então ao texto. Vamos estudá-lo aqui e tirar lições dele com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo de Deus. Então diz assim, de caminho para Jerusalém, passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Meio aqui é divisa. Ele passava pela divisa entre Samaria e Galileia. Daí explica a questão da configuração mista do grupo de leprosos. Então nós podemos, não só por isso, né, porque Jesus vai dizer assim, só este samaritano voltou, pressupõe que os outros não eram samaritanos, eram judeus. E aí, juntando esse fato de só ter um samaritano e surpreendentemente ele ter voltado para agradecer Isaac, junta isso a essa informação de que Jesus passava pela divisa de Samaria com a Galileia, então dá ainda mais certeza de que havia um grupo realmente de leprosos ali misturado, de judeus e no caso, um gentílico que era o samaritano, porque Jesus estava passando na divisa, entre os dois povos, entre os dois territórios. Então, fora que você se lembra, e olha só, eu vou falar disso aqui, quer ver? Porque a próxima
o próximo versículo. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Então veja, lembram-se que como Jesus passa na divisa, você lembra que os leprosos, segundo a lei de Moisés, eles tinham que viver afastados. Eles não podiam viver na comunidade. Tanto que eu coloquei aqui, olha Levítico, o que Levítico diz segundo a lei de Moisés. As vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. O cabelo do leproso tinha que estar sempre bagunçado. Era uma maneira de reconhecer um leproso. E diz mais, cobrirá o bigode e clamará, imundo, imundo. Então o leproso, se ele visse alguém, era humilhante, né? A situação do leproso, né? Se ele visse alguém aproximasse dele, ele tinha que avisar. Ó, imundo, imundo, ele tinha que gritar. Eu sou um leproso. A pessoa ficar longe. E aí diz assim, será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, e imundo habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Levítico 13, 45, 46. Então o leproso, dentre todos os seus sofrimentos, né, já físicos, da lepra, a gente já falou da lepra, né, no último estudo nosso, a gente falou da hanseníase, né, hoje conhecida como hanseníase, né, a lepra. Então a gente já viu todas as questões de como ela destrói os nervos, né, e aí vai carcomendo a pele da pessoa, né, uma morte muito lenta, muito vexatória, né, muito humilhante. Ele tinha que ser excluído da vida comum, da sociedade, a vida religiosa. E então, veja, como Jesus está passando na divisa, ele está passando bem próximo da onde os leprosos ficavam, porque como eles ficavam afastados do centro, eles iam para as margens, né? Então ficavam ali, nas divisas. E Jesus então passa por essa aldeia e vai ali, Samuel, encontrar esse grupo, numa aldeia, e vai encontrar esse grupo de 10 leprosos. Tá? E é interessante que Charles Spurgeon, o antigo ministro batista, ele vai dizer que, abre aspas, a desgraça faz de estranhos amigos íntimos. É legal, porque é verdade, né? A desgraça e o sofrimento faz de pessoas que não se conhecem amigos íntimos. É porque aqui você vê um grupo de leprosos que tem judeus e pelo menos um samaritano. E eles, a gente vai ver, né, que eles se odiavam, os judeus e os samaritanos não se davam, só que eles estão juntos. Por quê? Porque a desgraça faz de estranhos amigos. E não é verdade? Pensa só, se não é verdade. Quando você passou algum sofrimento na sua vida, alguma dificuldade, alguma provação, alguma angústia, e você encontra alguém que passou algo semelhante, normalmente vocês se unem, têm a mesma conversa, por causa da mesma experiência, vocês compartilham, a possibilidade de virarem amigos é muito grande, certo? É muito comum, porque a desgraça faz com que estranhos se tornem amigos íntimos. Então por isso que se explica também como é que um samaritano estava no meio de leprosos que provavelmente eram judeus. Tá? Mas vamos ver o versículo 13. Então olha só, esses leprosos ficaram de longe e gritaram a Jesus, né? E lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Então é interessante que a hanseníase, né, a lepra, e se nós partimos do pressuposto que é possível que eles estivessem com hanseníase aqui, lembrando que nós falamos no outro estudo, que também abordou alguém que fora curado por Cristo de lepra, que quando o texto fala de lepra, o texto bíblico, ele está falando de doença de pele. Tá? Então, não necessariamente teria que ser lepra. Incluía lepra. Mas aqui a ideia de lepra era o termo que designava toda doença de pele. Tá? Inclusive a lepra mesmo, como nós conhecemos, a hanseníase. Tá? Se de fato fosse lepra, como dá a nos entender o texto, nós sabemos que a hanseníase, ela ataca as cordas vocais. Uma das coisas que a hanseníase prejudica são as cordas vocais. Então a pessoa fica rouca, ela pode chegar a perder a voz por causa dessa doença também, né? Não bastasse as outras implicações, né, da doença. Então, se entendemos como lepra, e é possível, dá para nós entendermos que alguns desses leprosos ainda não tiveram ou não tinham tido as cordas vocais prejudicadas. Daí alguns deles conseguiam ainda gritar e clamar por Jesus. E foi isso que eles fizeram, né? Eles gritaram a Jesus dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. É interessante que essa atitude deles era segundo a lei, né?
porque é uma atitude diferente da atitude ousada do leproso que nós vimos no último estudo, que foi a Jesus e se jogou aos pés dele. Um leproso não podia fazer de jeito nenhum. Lembra da lei? Que ele habitará sozinho. Ele não pode se aproximar de ninguém. Mas o leproso de Lucas 5, e dos outros sinóticos também, que os sinóticos narram a história desse leproso, ele quebra essa convenção. Ele não está nem preocupado com isso. Ele vai a Jesus, se apega aos pés de Jesus. E ele diz: Senhor, eu quero ficar limpo. Se puderes, me torna limpo. Aí Jesus diz: eu quero. E tocando nele, lembra que o texto diz que Jesus tocou, diferentemente aqui, Jesus não toca, ele dá uma ordem. Então mostra que ele tem todo o poder. Ora ele cura com toque, ora ele cura com a ordem, ora ele cura junto da pessoa, ora ele cura à distância. Ou seja, ele tem todo o poder. Nada ali é impossível. Essa é a ideia. Então, lá naquele caso, Jesus toca no leproso. E você lembra que na lei, quem tocasse no leproso se torna imundo. Mas com Cristo é o contrário. Tudo que ele toca se torna puro. E aí lembra que essa sempre é a aplicação para esses textos, né? Que se Jesus te encontrou e te salvou, você será puro. Você está sendo purificado. Não existe ninguém que tenha encontro com Cristo que não tenha sido tocado por ele, que permanece na sujeira. Se você foi tocado por Jesus, Rebeca, você se tornará limpa. Se você e eu não nos tornarmos, é porque ele não veio habitar em nós. Nós não somos dele. Porque se formos, ele nos purificará. Certamente nos purificará. Porque não tem ninguém que tenha contato com Cristo que não se torne limpo. Outrora sujo, se torne limpo. Então aqui, mais diferentemente daquele leproso que a gente citou, aqui no caso de Lucas 5, esses leprosos, eles não se aproximam. Então eles resguardam lá, eles obedecem à lei. Eles de longe gritaram. E aí o texto vai dizer que Jesus vai respondê-los, né? Os leprosos não dizem o que desejam que Jesus faça, com eles especificamente, né? Mas já pode entender, por compadece de nós, é claro que eles querem ficar limpos, né? O que um leproso mais quer é ficar limpo da sua lepra, da sua sujeira, da sua imundícia, para voltar à sua vida normal. E aqui eu tenho uma aplicação, meus irmãos, um ensino aqui importante para nós. Esses homens, eles clamaram a Jesus porque eles tinham consciência de seu estado. Veja, eles clamaram a Jesus porque eles tinham consciência da sua imundícia. Isso aponta para algo muito importante no exercício da vida cristã, a nossa vida cristã, que é a consciência de nossa miséria. Se eu e você não temos consciência da nossa miséria, do nosso pecado, nós clamaremos pouco, nós pouco oraremos, porque a oração está ligada à consciência, à certeza da necessidade, certo? Eu oro porque eu necessito. Se eu acho que não eu necessito, eu não oro. Lembram-se da parábola que Lucas conta aqui também, do publicano e do fariseu? Lembra da questão da ligação entre necessidade, de miséria e oração? O publicano orava lá, interessante, né, que o publicano orava de longe, lembra? Os leprosos clamam de longe, o publicano não estava na frente, quem estava era o fariseu. O publicano não estava atrás, de longe, clamando ao Senhor, porque ele não sentia digno de chegar perto. Ele batia no peito dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. Ou seja, ele orava porque ele tinha consciência da necessidade. Ele era um pecador, ele precisava ser purificado, ele precisava ser livre dos seus pecados. Então veja, quanto mais nós tivermos consciência do nosso pecado, mais nós oraremos. Quanto menos oração, menos consciência de pecado. Esses homens oraram, clamaram, porque sabiam do estado deles. Ok? Irmãos, como é que nós podemos então explicar que muitos não oram de maneira nenhuma? Como é que podemos explicar que alguns, quando oram, se é que oram, pouco fazem de coração, né? Às vezes fazem aquelas orações mecânicas, repetitivas, às vezes só oram na igreja, né? Nunca oram aquela oração secreta no quarto, né? Falando com Deus, abrindo o seu coração. A resposta, irmãos, ela é simples.
a maioria dos homens, até no meio da igreja, não tem senso de pecado. Eles não se veem como de fato são miseráveis. É por isso que nós oramos pouco, porque nós não temos ideia da nossa miséria, de que o pecado está logo ali, a um passo, de que o inferno está próximo de nós, se Deus não nos valer. A gente não pensa nessas coisas. Devemos saber, irmãos, que de fato nós estamos a um passo do abismo se a graça não nos valer. É Deus quem nos sustenta e nos guarda. E que a única coisa que podemos fazer por nós mesmos é perder-nos. A única coisa que você pode fazer, e eu também, sem o auxílio de Deus, é perder-nos. A única coisa que você pode fazer é isso, é se complicar, é se perder. É por isso que você precisa viver, eu e você, sempre em oração. Ok? Olha o que Paulo diz. E essa deve ser a nossa consciência também. Porque eu sei que em mim, Paulo diz, o apóstolo, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Eu quero fazer o que é bom, mas eu vejo que não consigo. Eu faço o contrário. Olha o que ele diz. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E aí ele vai dizer assim: desaventurado homem que sou. Veja a consciência dele, de que sem Cristo ele nada pode, está perdido. E aí ele faz uma oração. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está clamando. Quem me livrará da morte? Aí ele diz, graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 7, 24 a 25. Então veja, meus irmãos, para que nós estejamos mais próximos de Deus em oração, nós precisamos ser, pelo Espírito Santo, iluminados da nossa real condição sem Cristo, de miséria, pecado e morte. A única coisa que nós conseguimos produzir por nós mesmos e receber em nós mesmos são estas coisas: pecado, miséria e morte. Então, que Deus nos abençoe a ser sábios, de viver clamando a Ele, viver uma vida de oração a cada instante, porque o abismo, o inferno, está a um passo nosso. Um passo nosso. Então, que nós tenhamos essa sensibilidade pelo poder do Espírito em todos os momentos da nossa vida. Mas vamos continuar então. Eles, cientes da situação deles, eles clamaram. E aí diz então o texto que, ao vê-los, versículo 14, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Então veja, por que Jesus os envia aos sacerdotes? Porque os sacerdotes, meus irmãos, segundo a lei de Moisés, eles eram as autoridades daquele tempo, as autoridades sanitárias e inspetoras de saúde. Se você, não dá tempo para a gente fazer isso, mas depois você, se é que você já não fez, eu creio que você até já fez, mas depois você, para relembrar, passe lá em Levítico 13, que você verá na lei sobre a lepra, quando alguém encontrava-se com lepra, via na sua pele alguma mancha branca, ele tinha que se dirigir ao sacerdote e o sacerdote o examinava. Então o sacerdote era ali o agente sanitário. E quando alguém julgava ter a lepra ou deixado, ele também tinha que ir ao sacerdote para o sacerdote investigar. Então por isso que Jesus ordena, vá ao sacerdote. De outra forma, vá ao médico. Para o médico dar o diagnóstico. Certo? E é interessante aqui que Jesus então dá esta ordem e a Bíblia diz que todo o grupo, os 10 leprosos, eles foram. Olha aí, aconteceu que indo eles foram purificados. E é interessante, porque da outra vez, no outro leproso, que nós vimos aqui no último estudo nosso, é o contrário que acontece. Jesus cura primeiro e depois envia ao sacerdote. Ele cura primeiro, depois ele diz, eu quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo, aí Jesus diz, olha, não conte isso a ninguém. Não conte isso a ninguém. Vá mostrar-te ao sacerdote e fazer tua oferta. Então é a ordem inversa. Agora vai ao sacerdote. Vocês devem ir. E a Bíblia diz que enquanto eles iam indo, eles foram purificados. E antes da gente for aqui para uma aplicação específica, eu estava estudando esse texto, eu não deixei de notar que, de certa forma, irmãos, é isso que acontece conosco quando a gente obedece a Cristo e vive diante de Cristo, debaixo da graça dele.
à medida que nós estamos caminhando na vida cristã, nós estamos sendo purificados. Isso é uma alegria enorme. Feliz é o homem que percebe isso nele, sabe? E enquanto o tempo passa, ele mais crente fica, mais puro ele fica. Isso é um dom de Deus, isso é uma das graças a maior. Você perceber que você está crescendo na fé. Que você já não era o homem que você era antes. E enquanto você caminha, algo está acontecendo com você. Isso é uma das bênçãos a maior em Cristo. É de ser como Ele a cada dia. Tem pessoas dentro da igreja, infelizmente, dentro das igrejas, que não mudam nunca. São sempre as mesmas pessoas. Nada muda. Mas há aqueles agraciados, aqueles felizes, que enquanto eles estão caminhando com Cristo, eles percebem que já não são mais aqueles imundos que eram antes. E à medida que caminham com Cristo, eles vão sendo purificados. Eles vão olhando para a vida deles e vão fazendo um balanço da vida deles, vão vendo que eles deixaram já muitas coisas para trás. E aquele pecado específico já não tem mais poder sobre ele. Ele já tem vencido aquele pecado. E Deus tem dado graça e força, Milene, espiritual a ele. Ele tem sido mais forte a cada dia. Isso é uma graça de Deus, isso é um milagre. Um milagre. E a gente não pode deixar de lembrar disso quando a gente olha aqui que diz, e indo eles, enquanto eles andavam, eles foram purificados. Então, a pergunta que eu faço para você, na sua caminhada cristã, o que você vê mais? Mais pureza ou mais sujeira? Quando você olha para você. O que você vê mais? Essa é uma boa prova, um bom exame, para saber se você tem andado com Cristo. Se você tem recebido dele essa bênção. Irmãos, mas há uma coisa que eu queria também ressaltar aqui, como de ensino, é que eles obedeceram e foram abençoados. Eles não receberam a bênção antes da obediência. Obedecer levou eles a receberem a bênção. Jesus diz, ide e mostrai-vos ao sacerdote. E indo eles, obedecendo, foram purificados. Irmãos, Jesus não os tocou, nem ordenou que a lepra se retirasse deles. Não prescreveu remédio, ritual de purificação ou utilização de quaisquer recursos materiais. No entanto, o poder da cura acompanhou as palavras que Jesus pronunciou. E o alívio da enfermidade ocorreu assim que os leprosos obedeceram à ordem do Senhor. E é interessante isso, né? Vocês se lembram vou voltar agora a 2 Reis 5. Vocês se lembram que quando Naamã chegou diante do profeta Elias, o texto diz que uma menina cativa, né? Uma menina de Israel cativa, na casa que servia a casa de Naamã, disse, né? Quem dera o meu Senhor estivesse diante do profeta lá de Israel, ele curaria ele da sua lepra, né? O texto é bonito, né? O texto fala assim, uma menina, não diz o nome, mas fala uma menina, né? Então a fé é dos pequenos também, né? A fé é dos pequenos. Esse negócio de adolescente é assim mesmo, né? A gente geralmente costuma justificar, né? O adolescente como alguém que está sempre fazendo besteira e errando, né? Mas adolescente, não. Graças a Deus, não. Tem meninos e meninas crentes mesmo. Graças a Deus. Lá era uma menina. E ela deu testemunho do profeta. Quem dera o meu Senhor estivesse diante do profeta que há em Israel. E aí, então, Naamã ouviu o que ela disse, né? E pediu ao rei da Síria que o enviasse. Pudesse ir a Israel em busca de Elias. E é interessante que quando Naamã chega, Elias manda um mensageiro dizendo a Naamã para ir banhar-se no Jordão 7 vezes. E quando o enviado fala a Naamã o que Elias tinha ordenado, ele se ofende. Naamã se ofende. O texto diz assim, eu vou me lembrar aqui de cabeça, tá? Mas o texto diz assim, que Naamã diz assim, eu esperava que ele se colocasse de pé, fizesse uma oração a Deus e colocasse a mão na minha pele, sobre mim, e a lepra me deixaria. Então, ou seja, Naamã esperava um rito, alguma coisa muito grandiosa, alguma coisa de deixar assim, boquiaberto quem via. E não, ele recebeu apenas uma ordem.
obedeça a palavra e você será abençoado. Aqui também. Aqui nós vemos uma ordem. Então veja, as pessoas, irmãos, isso é muito significativo. As pessoas vêm à igreja esperando algo assim, que no culto as paredes vão tremer, as pessoas vão se arrepiar, não, gente cair, né, tal, e se cair é pro hospital, que tá passando mal. Eles pensam que vai acontecer alguma coisa muito grande, muito... E a questão é, obedeça. Obedeça. Não espere sentir nada. Obedeça. Você será recompensado. Esses textos lembram disso. Do valor da obediência. Lembra do que Samuel disse quando Saul desobedeceu a Deus? E aí Samuel se encontrou com ele e disse assim, o Senhor não quer sacrifícios e holocaustos. Ele quer que se lhe obedeça a palavra. É o que Deus quer. O culto para Deus é a obediência. E Ele abençoará quem obedece. Então se você quer uma vida transformada, se você quer ser alvo do poder de Deus, se você quer ter uma vida abençoada, obedeça ao Senhor. Dê ouvido à sua palavra. Faça como Ele está dizendo. E você verá o poder de Deus. Você será alvo do poder dele. Então isso aqui é extraordinário. Tá? E aí veja, irmãos, aqui nós aprendemos então que a bênção é encontrada apenas no caminho da obediência. Porque ela foi encontrada enquanto aqueles leprosos obedeciam a palavra de Cristo. Né? Eu acho que eu citei isso aqui, não sei se foi domingo passado, não me lembro. Mas o J.C. Ryle tem uma frase bonita sobre obediência, né? Ele fala que a obediência é a fé encarnada. A obediência é a fé encarnada. Você mostra que crê obedecendo. E eu lembro que estava lendo o J.C. Ryle, né, esse antigo ministro anglicano do século XIX, final do século XIX, ele diz que, ele diz, né, eu gosto do Ryle porque ele fala assim, é legal, ele diz assim, eu não me contentarei com uma fé só de boca, que não seja encarnada pela obediência. A ideia é, não me tente convencer de que você é um crente se você não obedece ao Senhor Jesus Cristo. Não, eu não me convencerei. Nem um pouco. Você pode dizer o que for. Você pode ficar levantando o braço, sentir arrepio, pode tudo isso. Se você não obedece, você não é um crente. Fé sem obras é morta. É morta. Então a obediência é a fé encarnada. Quem crê, obedece. Se você crê mesmo, você vai obedecer. Se você não obedecer, é porque você não crê. Ok? Vamos lá, versículo 15, 16. Então eles foram curados, né? Indo foram curados. Aí veja só o versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então, meus irmãos, aquele homem, enquanto ele caminhava, juntamente com os outros 9 leprosos, ele também percebeu, ele não fez isso, ele não fez só isso, mas ele também fez isso, né? Ele percebeu que a pele dele já estava começando a ficar rosada. Imagine o leproso, né? O leproso tinha a pele toda branca, né? O sangue parava de correr, por causa do prejuízo aos nervos e tudo mais. A pele, perdia toda ali a sua estrutura. E ele começou a perceber que a pele dele e a dos outros também. Imagina ele olhando para os outros. Que cena, né? Eu imagino ele olhando para os amigos dele, ele vendo que os amigos dele já não estavam mais com as feridas. E ele olhava para ele e não via mais. E aí diz o texto então que ele voltou. Voltou ao Senhor Jesus. Alguns dizem que talvez eles já estivessem separados, né, esses leprosos, o samaritano dos 9 judeus, porque, obviamente, a Samaria, vocês se lembram, né, havia um templo em Samaria e havia o templo em Jerusalém. O sacerdote do samaritano estava lá em Samaria, e o sacerdote dos judeus em Jerusalém. Então, é possível que eles tenham separado. Em algum momento eles tenham se separado. Mas a ideia é que se isso aconteceu, o texto não diz, mas se isso aconteceu, enquanto o samaritano voltava para o templo lá no Monte Gerizim, que era onde estava o templo em Samaria, ele voltou a Jesus. Antes de chegar aos sacerdotes, ele retornou ao Senhor, dando glória a Deus.
Ah, e aqui nós vemos uma fé sem igual, sem igual. Tanto que Jesus vai, né, recompensar essa fé com salvação. Versículo 17. Então Jesus lhe perguntou, não eram, quando ele chegou, né, adorando a Senhor Jesus Cristo, agradecendo-lhe com o rosto em terra, né, aos pés de Cristo, então Jesus lhe perguntou, não eram os 10 os que foram curados? Onde estão os 9? E isso é interessante, Denise e Ledi, minhas irmãs, é que o Senhor Jesus Cristo, ele conta as bênçãos que nos dá. Ele sabe muito bem aquilo que ele tem feito por nós. Ele diz assim, não foram 10 aqueles que eu curei? Isso é interessante, né, Roberto? Como o Senhor Jesus, ele conhece aquilo que faz conosco e não se esquece, né? Ele sabe o que ele faz com cada um de nós. Às vezes que nos libertou, às vezes que veio ao nosso socorro, quando nós não merecíamos, né? Nós nunca merecemos. E ele nos libertou, nos salvou, nos tirou daquele aperto. Ele lembra disso, ele sabe. Não eram 10 os que eu curei? Onde estão os outros 9? Onde eles estão? Então, o Senhor não se esquece, né? Aliás, o juízo de Deus naquele dia, por meio de Cristo aos homens, é justamente isso, né, também, né? Eles serão julgados pela ingratidão, pelo aquilo que Deus fez a eles, mesmo sendo ímpios, né, o que a gente chama de graça comum. Jesus vai dizer que Deus faz chover sobre justos e injustos e faz vir sol sobre ímpios e crentes. Então Deus abençoa os ímpios também, obviamente numa esfera limitada, não como os crentes, claro, não com salvação eterna, mas Deus dá a comida. A Bíblia fala que de todo bem a fonte é o nosso Deus. Tiago vai dizer que Deus é o bem, é a fonte de todo bem. Então, se os ímpios têm trabalho, dinheiro, saúde, lazer, família, isso vem do Senhor. Todo o bem vem do Senhor. E eles serão, naquele dia, condenados também por isso, porque não agradeceram ao Senhor. Então, é por isso, irmãos, que toda a bênção recebida por um ímpio e não reconhecida é mais um fator que se tornará a este ímpio no dia do juízo condenação mais severa. Então é por isso que se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus, até os sofrimentos destes, todas as coisas cooperam para o mal daqueles que não temem, até as benesses. Ou seja, na vida do crente, até os sofrimentos cooperam para o bem dele. Na vida dos ímpios, até as bênçãos cooperam para o mal deles. Porque essas bênçãos Deus pedirá conta. Deus fez bem a eles e eles não retribuíram com gratidão e adoração. Então aqui é o ponto, Jesus não esquece disso. Onde estão os outros 9? Onde eles estão? É legal o negócio de que não vai ter, ninguém vai ser, né? Tem seitas, né, heresias que dizem que ninguém vai ser condenado, que não tem inferno, que Deus vai perdoar todo mundo. Aqui no texto não parece. Ele perguntou, onde estão os outros 9? Eles deveriam estar aqui também. Jesus não parece estar satisfeito com esses que foram ingratos. E há uma cobrança. Onde eles estão? Ok? Isso é importante aqui também, né? Irmãos, e aí o texto continua, meus irmãos, mostrando, né, a importância da gratidão diante de Deus. Então, um teólogo diz assim, olha, abre aspas, acima de tudo, supliquemos a Deus por um senso mais profundo de nossa pecaminosidade, culpa e falta de merecimento. Acerca da gratidão, ele diz, eis o verdadeiro segredo de um espírito de gratidão, aquele que diariamente percebe sua dívida para com a graça divina e lembra que na realidade não merece nada, exceto o inferno. Todos os dias este homem estará bendizendo e adorando a Deus, porque ele está consciente de que o que ele merece é o inferno e Deus tem dado a ele graça sobre graça. Aí esse teólogo continua dizendo, a gratidão é uma flor que nunca vicejará, nunca crescerá de qualquer outro caule, exceto da raiz da profunda humildade. Legal, né? Ele diz que a gratidão nunca vai crescer, nunca vai vicejar de qualquer outro caule, como a flor, ela nunca vicejará de qualquer outro caule, senão da profunda humildade. A ideia é, a gratidão só nasce em um espírito humilde. Um espírito orgulhoso nunca agradece.
E veja, eu estava lendo sobre isso essa semana, né? Como são poucas as pessoas que agradecem, né? E agora eu não quero que você pense na pessoa que não te agradece. Eu quero que você pense em você. Não fique trazendo as pessoas que nunca te deram um agradecimento. Pense em você, autoexamine-se. Eu sou uma pessoa agradecida? Ah, uma pessoa que realmente mostra que, olha, eu não merecia isso. Você lembrou de mim, né, me deu um presente, muito obrigado. Eu não merecia isso. Né? Lembre-se que as pessoas gostarem de nós é uma graça de Deus. Né? Elas poderiam não gostar. E se você entende-se um pecador, como eu também devo me entender, é fácil as pessoas não gostarem da gente. Né? A gente pode dar muitos motivos a elas de não gostarem da gente. A gente tem muitas falhas, né? Mas Deus deu o coração das pessoas a nós. Isso é uma bênção de Deus. Então nós devemos ser sempre gratos. Um teólogo disse assim: aponte-me uma pessoa grata, e eu lhe direi que ali está um homem feliz. Aponte-me uma pessoa agradecida. Ali está uma pessoa feliz. Nós vivemos murmurando por aquilo que não temos, ao invés de sermos agradecidos pelo que temos. Que vergonha diante do Senhor. Que grande vergonha nossa. Ou vivemos reclamando das coisas que não temos e não sermos agradecidos pelas coisas que temos. Como isso é vergonhoso. Como isso deveria nos envergonhar. Se nós tivéssemos consciência de quem nós somos e o que merecemos, nós jamais murmuraríamos. Jamais reclamaríamos. Seja alguém agradecido, meu irmão. Peça a Deus esta bênção. Né? Versículos 18 e 19, terminando. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E aqui mostra que a graça alcança aqueles que os homens menos esperam. Né? Só os samaritanos. E por quê? Porque os samaritanos eram inimigos. E está aqui um samaritano aos pés de um judeu. Jesus era um judeu. Era mais do que um judeu. Muito mais. Mas era também um judeu. E lá está o samaritano aos pés daquele judeu, o maior dentre eles, né? O Senhor Jesus Cristo. E Jesus diz, esse samaritano, da onde não se esperava, né, veio a adoração, veio o reconhecimento. Assim é a graça. Por isso eu digo, não desista de orar por aquelas pessoas, seus conhecidos que não ainda creem em Senhor Jesus Cristo. Às vezes você pode olhar para eles e dizer assim, esses nunca serão crentes, né? Como os judeus olhavam para os samaritanos, né? É assim que os judeus olhavam para os samaritanos. Eles são uma raça desprezível. Né? Vocês se lembram da história dos samaritanos, certo? A gente tem alguns minutinhos aí, finais. Qual que é a origem dos samaritanos? Lembram-se que nós estamos tratando disso, né? Israel se dividiu em dois reinos. Reino do Sul e Reino do Norte. O que aconteceu com o Reino do Norte, o Reino de Israel, chamado Reino de Israel, o Reino das 10 tribos? Ele foi invadido pela Síria, lembram-se? Já vimos isso, né? Em 720 a.C., a Síria invadiu o Reino do Norte. E quando a Síria invadiu e tomou o Reino do Norte, o que a Síria fez? A Síria levou alguns dentre os israelitas para a Síria e o restante dos israelitas, o que a Síria fez? Essa era uma política da Síria. Ela trouxe para dentro do território de Israel, que ela conquistou, ela trouxe estrangeiros, pessoas de outros povos, outras nações, de outro sangue. E colocou todo mundo para viver junto naquele local, naquela região. Aí se casaram israelitas com gente moabita, amonita, sabe? Por que era essa política? Para destruir a questão de um espírito nacionalista. Certo? Porque se você mistura os povos, a cultura daquele povo originário que estava lá se perde. E aí eles não vão querer lutar pela pátria, pela nação. Porque eles já nem são, eles não sabem nem mais o que são, já estão todos misturados. Então era uma política para enfraquecer o povo conquistado. Então esse povo de sangue misturado se tornou samaritanos, chamados samaritanos.
Por isso que os judeus desprezavam os samaritanos. Por quê? Porque não tinham sangue judeu. Quando os judeus foram para o cativeiro babilônico, eles não se misturaram lá. Incrível, né? E eles tinham tudo para se misturar, porque eram tão pecadores quanto os israelitas. Só que Deus os preservou por causa do quê, vocês acham? Hã? Porque eles eram da linhagem do Messias. Então ele guardou os judeus, porque dos judeus veio o Messias, o filho de Davi. Então Deus preservou a linhagem de Cristo. Se não fosse isso, eles tinham se misturado também. Mas eles... É claro que poderia ter um espírito nacionalista, claro, né? Mas a gente sabe que Deus trabalha por isso também. Muito provavelmente muitos deles tinham... Não, esse povo aqui da Babilônia, esse povo é pagão. Ok, tá. Mas Deus usou isso para preservar a semente, da onde viria o Cristo. E aí eles voltam puros, né? Digamos assim. Quando eles encontram os samaritanos, eles não querem nem saber, que aquele povo lá não é mais israelita. E para piorar, o que acontece? Como eles são desprezados pelos judeus, eles não também são rejeitados para adorarem no templo, em Jerusalém. Aí eles constroem um templo rival, que é o templo em Samaria. Aí pior ainda. Então, ou seja, era uma inimizade entre judeus e samaritanos. Por causa disso tudo, preconceito, rivalidade de adoração, certo? E aí então você vê esse samaritano crendo em Jesus e fazendo o que os judeus. Então veja, sabe como que eu aplico isso? Eu já apliquei isso já aqui na igreja, mas eu aplico isso assim. Acho que é uma aplicação que diz muito sobre essa verdade. É quando alguém chega na igreja, a pessoa, assim, alguns aqui como eu nasceram na igreja, né? São filhos de família crente, né? Estão desde sempre na igreja, certo? Alguns aqui são assim, certo? Outros não. Outros chegaram na igreja, viveram a vida afastada de Cristo, alheio a Deus, sem Deus no mundo, e Cristo, como bom pastor, foi atrás daquela ovelhinha perdida lá e a trouxe para o seu rebanho, certo? Aí o que acontece? Esses que chegaram recentemente começam a produzir mais frutos do que os que estão já há muito tempo. E não, você não vê? Eu vejo isso. Não necessariamente aqui, mas eu vejo isso. Vejo gente que chegou há pouco tempo na igreja, pouco tempo de convertido, dando muito mais fruto. Tem uma pessoa que está lá, já nasceu lá. E eu penso nisso também. Eu não quero ficar atrás. Eu não posso ficar atrás. Eu falo por mim, eu não posso. Eu não posso correr atrás. Deu para entender? Não por questão de orgulho, mas por questão do que eu recebi. Eu nasci na igreja. Eu tenho muitos benefícios. Eu não posso ficar lá atrás. Certo? Você também não pode. Não faça como esses judeus. Se esperava muito desses leprosos judeus, porque Jesus era o Messias judeu, mas eles não foram os que voltaram. Foi quem menos se esperava e produziu mais fruto. Né? E graças a Deus por aqueles que chegam à igreja, chegaram recentemente da igreja, e você já vai produzindo muitos frutos, né? Porque você vê que realmente o Espírito sopra onde quer e como quer. E Deus pode fazer de uma pessoa que chegou há pouco tempo na igreja uma pessoa cheia de frutos. Ele tem poder para isso. Né? Isso é ótimo também para aqueles que chegaram, né, há pouco tempo. Porque fala assim, eu queria ter chegado antes, né? Eu queria ter nascido crente. Não, certamente, seria uma bênção. Mas isso, você acha que Deus está impedido de fazer você uma bênção porque você chegou agora? Claro que não. Olha esse samaritano. Né? Isso é uma bênção. É um aviso para os que já estão aqui desde a infância. E um consolo para aqueles que chegaram depois. Vamos, versículo 19 terminando. E disse-lhe ao leproso que estava ali curado, né, o ex-leproso. Versículo 19. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Veja que esse leproso, ele ouve de Jesus, Isaac, Micael, a Thaís, Tiago querido. Ele ouve Pedro de Jesus, esse leproso curado, esse samaritano, ex-leproso. Ele ouve de Jesus o que nenhum dos 9 leprosos, Pedro, ouviu. Porque nenhum dos leprosos ouviu, tua fé te salvou. Só esse aqui. Só esse ouviu. Ele não foi só salvo da enfermidade. Ele foi salvo do inferno. Porque a fé dele salvou ele. Na Bíblia, irmãos, há alguns textos que dão a entender que existem alguns tipos de fé, né? Existe mesmo fé verdadeira e fé falsa.
Por exemplo, existe fé em milagre. Essa fé em milagre não significa fé salvífica. Tem muita gente que crê em milagre, mas não crê em Jesus como Senhor da vida deles. Quer ver um texto que deixa isso claro? Lá em João, no capítulo 2, eu me lembrei dele aqui. João capítulo 2. Olha esse texto que diz de uma fé que não é verdadeira. Embora é descrita como uma fé, não é verdadeira. Não é salvífica. Olha só. 2, 23. Estando ele, Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Tá vendo? É uma fé de milagres. É uma fé que crê em milagres. Uma fé milagreira. Uma fé que está em busca de milagre. Eles, vendo os seus sinais, vendo os milagres, creram nele. Agora veja o que João diz. Mas o próprio Jesus não se confiava a ele. Estranho, né? Porque eles creram, mas Jesus não se dava a eles, ou não tinha comunhão com eles. Então a Bíblia dá a entender que existe uma fé que as pessoas têm em milagres, e essa fé pode ser recompensada, porque Deus abençoa até mesmo o ímpio. Deus não abençoou o ímpio, a gente acabou de falar disso. Você acha que aquele seu amigo lá, seu parente que é ímpio lá, quando ele fica doente, ele sara e cura? Você acha que quem está curando ele? É Deus. Mesmo que aquele seu colega ou seu parente não reconheça, é Deus que está curando ele. Então Deus cura pessoas ímpias, mas eles não reconhecem. E às vezes você vai no hospital visitá-los e ele fala assim, eu não tenho fé em Deus que eu vou ser curado. E ele pode até acreditar mesmo, mas ele está acreditando na cura, no milagre, não propriamente em Cristo como Senhor da vida dele, como merecedor de honra. Então a Bíblia dá indicações que existe um tipo de fé que não é verdadeira, embora ela de fato seja exercitada, mas não é a fé que salva, porque a fé que salva é a fé que se rende a Jesus. Não é a fé só em milagre, é a fé que, sendo agraciado, depois ela vai aos pés de Cristo e diz aqui, Senhor, estou aqui para te servir, para viver por ti, porque o Senhor me salvou. Essa é a fé que salva. Só depois que o samaritano voltou e se rendeu aos pés de Jesus e o adorou, é que Jesus diz, levanta-te, a tua fé te salvou. A fé que salva é a fé que faz de Jesus, o benfeitor, Senhor também. Não é aquela que só entende Jesus como benfeitor. É que faz do seu benfeitor Senhor. Essa fé que salva. Tanto que a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. No Senhor. Não é no milagreiro. É antes disso. No Senhor, o dono da sua vida. Creia nele como Senhor. Dê a sua vida a ele e será salvo. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.